Salve, salve pessoal, Rodrigo Barbati com você para mais um evento aí de conhecimentos bancários. Estamos aqui complementando temas e conteúdos de bancário que possam estar presentes em provas e questões aí que você tem observado. Os editais da área bancária, principalmente Banco do Brasil e Caixa Econômica, têm incorporado novos temas. Alguns assuntos tradicionais se mantêm sem grandes alterações e novos assuntos são inseridos. O objetivo aqui desse complemento é poder trazer para você esses temas que foram trazidos aí em editais mais recentes. Você vai observar que alguns assuntos até já estavam em outros editais anteriores, mas como o nosso objetivo inicial era ter algo comum para vários concursos da área bancária, a gente selecionou aquilo que era presente. Com o tempo, a mudança nesses editais, nós vimos a necessidade de trazer novos assuntos para você e esse é o objetivo. Claro que outros temas que também você tem no seu material têm que ser atualizados, nós também vamos fazer isso adiante. O objetivo aqui é auxiliar você e deixar esse material o mais preciso possível para os seus estudos e observações. Certo? Você sabe que a área bancária tem uma característica, né? Mudanças frequentes em alguns temas, então você também tem nesse nosso objetivo aqui de atualização do material, facilitar os seus estudos, correto? Na dúvida, sempre lembrando, né? Nós temos algumas sugestões de sites para você que ficam no final do material, que você pode complementar suas informações. Muito bem, professor, quais são os nossos temas de hoje? Um assunto, não é, que está presente principalmente na Caixa Econômica e que pode cair no Banco do Brasil com os conteúdos da dupla sertaneja Selic e CETIP que você já estudou aí no nosso material anterior. Então falar um pouquinho sobre o sistema de pagamentos brasileiro, que não é algo novo de edital de prova, mas esteve presente, vem se tornando frequente em alguns editais, então a nossa preocupação de falar um pouquinho sobre o sistema de pagamentos brasileiro, tema típico da Caixa Econômica Federal, então o famoso SPB. Basicamente, é falar do novo sistema de pagamentos brasileiro, reestruturado nos anos 2000 e que o avaliador traz em prova. Agora, o que você vai observar, apesar de você falar assim, professor, novo, você vai me falar de coisa de 2001, 2002, pois é. Aí eu vou te mostrar uma prova de 2014, onde o avaliador mencionou 2002, porque é o histórico de transformação, né, do sistema de pagamentos brasileiro. Então a preocupação aqui fica um pouco com cara de história bancária, né, brincando com você, mas porque o tema é assim abordado. Eu vou te mostrar uma prova muito recente, onde o avaliador, né, no sistema de pagamentos brasileiro, fez uma questão lembrando do passado. Essa é a ideia. Bom, sem delongas, mostro para você o que é o sistema de pagamentos brasileiro. Então, quando você fala, né, de transferir recursos de quem paga para quem recebe, você está falando do sistema de pagamentos brasileiro. Fui lá na padaria, tomei café, paguei com cartão de débito, sim. Fui na loja, comprei um negócio lá, paguei com cartão de crédito, também. Eu fiz uma operação, um investimento na instituição financeira, transferi recurso para ela, também, sistema de pagamentos. Ou mandei o dinheiro para o João, fiz um TED para o João, um DOC para o João, também. Então, sistemas de pagamento. Compra e venda de ações lá na bolsa. Alguém pagou, alguém recebeu? Sistema de pagamentos. Essa é a ideia. Então envolve regras, envolve atividades, instrumentos, sistemas que possibilitam, né, realizar as operações. Vou dar um exemplo para você de dois aqui. Um exemplo é o sistema de liquidação especial de títulos públicos, a Selic. Vale lembrar. E uma empresa que presta serviços, né, fazendo essas operações no sistema CETIP. Essa dupla dinâmica cai em prova no Banco do Brasil, na Caixa e outras instituições bancárias. Então a dupla Selic e CETIP estão no sistema de pagamentos brasileiro, vale lembrar. A gente falou muito rapidamente sobre isso no nosso material teórico. Aqui o objetivo é detalhar um pouco mais para você esse tema. Então vamos lá. Sobre o sistema de pagamentos, qual é a questão? Como nós observamos, isso vem acontecendo em várias provas, e em 2014 ocorreu de novo esse evento, sempre lembrando aqui, ó, das reformas dos anos 2000. Então, o Banco Central realizou uma série de reformas com um objetivo muito claro. Gerenciamento de risco, para garantir que os sistemas de compensação e liquidação
cumpram o seu papel. Então, você foi lá no banco, foi no Bradescão, mandou dinheiro para o Itaú, fez o TED, o dinheiro saiu da sua conta, tem que entrar na conta de quem você mandou. Então, tem que garantir a liquidação das operações. Então, que você faça compensação e liquidação. Esses sistemas de compensação e liquidação são importantes, porque se eu envio dinheiro e o dinheiro não chega por um problema de quem está no meio do caminho, eu coloco um risco sistêmico. Posso gerar uma crise. O objetivo é justamente evitar isso. Então, a grande preocupação do sistema de pagamentos é agilizar as transferências de recursos, garantindo segurança e a efetividade dessas operações. Essa é a ideia. Alguns exemplos estão hoje muito claros para o sistema financeiro. As operações em tempo real. Não tem sentido você mandar um dinheiro para alguém, esse dinheiro ficar flutuando no nada e não chegar rapidamente onde tem que chegar. Essa é a questão. Então é isso, você foi na padaria, passou o cartão de débito, o dinheiro saiu da sua conta na hora. E essa é a ideia, possibilitar que os recursos cheguem onde tem que chegar, essa é a questão. Muito bem, para realizar esse processo, vale lembrar, era necessário mudar a lei. Então, se aprovou o Congresso Nacional a Lei 10.214/01, que garantiu justamente a necessidade de compensação com garantias. Então, a ideia de que você faz uma compensação multilateral envolvendo várias instituições, sistemas, etc., e esse processo estará garantido, nesse caso, justamente por essas garantias que devem integrar essa estrutura, possibilitando que mesmo que um participante quebre, o dinheiro que saiu dali vai chegar em algum lugar. Essa é a questão. Então, o importante aqui é que você tenha tranquilidade que transferências de recursos, o pagador enviou, o recebedor receba, desculpe pela redundância, e se há algum produto envolvido, quer dizer, eu te vendi ações, você tem que me pagar, que você receba as ações e eu recebo o dinheiro, garantindo esse processo, vale destacar. Muito bem. A partir dessa ideia, e isso é importante lembrar, que possibilita de forma a garantir as entidades operadoras, as que atuam nesse sistema, que possam fazer essa função de contraparte. Sempre lembrando que aquela história, quando eu atuo como contraparte, então você tem o pagador e o recebedor, certo? Então, qual é o papel dessa entidade que está aqui? Então, você paga para mim, eu recebo. Aí, eu pago para você, você recebe. Então, eu faço esse papel de contraparte. Eu sou recebedor para o pagador e pagador para o recebedor. Essa é a ideia. Então, se você tem um sistema de pagamentos, possibilita isso. O dinheiro saiu da conta do João, eu peguei, e agora eu estou entregando para o Luiz. Essa é a questão. Claro que existe uma ressalva importante. Qual é a ressalva? O risco do emissor. Quem é o emissor? Você foi lá entregar o dinheiro no Bradesco, o Bradesco quebrou. Mas karma, brincadeira, hein? Fica frio aí. Então, o dinheiro que eu entreguei, a instituição ali quebrou, então não tem como sair. Não tinha dinheiro para sair. Agora, se saiu do Bradesco, tem que chegar para onde foi. Essa seria a ideia. Então, visualizar essa ideia de contraparte, desempenhando essa função. Isso é interessante você observar, por quê? Existem várias instituições atuando nesse segmento para garantir o seu funcionamento. Então, um exemplo, quando você fala de recursos transitados entre instituições financeiras e o Banco Central, para dar agilidade a isso e garantir a segurança das operações, a sua liquidez, então você coloca um sistema de liquidação bruta em tempo real. Então, a liquidação em tempo real dessas operações, que se dá através do STR, Sistema de Transferência de Reservas, do Banco Central. Então,
em tempo real, os recursos estão saindo e entrando, transitando do Banco Central para as instituições financeiras e vice-versa. Então, o objetivo aqui é que essas transações ocorram em tempo real, garantindo, né, que os recursos cheguem onde devem chegar. É interessante destacar também um sistema para garantir operações com câmbio, né, e também as transações aqui realizadas nessas operações junto da BMF-Bovespa nas transações com títulos atrelados, por exemplo, a moeda estrangeira. Então, fazer essas negociações garantindo a liquidação destas, vale lembrar como característica, né, das transações em tempo real, por exemplo. Então, isso é um grande diferencial. Isso é muito complexo. Então. Para nós, independente dessas operações aqui, o grande mérito é você lembrar de um instrumento importante criado por esse novo sistema de pagamentos estruturado nos anos 2000, a famosa transferência eletrônica disponível. Aquela que você vai lá no banco, você manda o dinheiro do Bradesco e na hora, entre aspas, o dinheiro chega no Itaú. Quer dizer, mandou o TED, você fez um TED e o dinheiro chegou onde tinha que chegar. A ideia é essa, em tempo real. É uma característica para você visualizar. Além disso, né, talvez o ponto mais importante para nós em termos de prova é o modo de operação, são as operações do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, SELIC, que você já estudou comigo lá na parte teórica e que você vai lembrar que SELIC faz operação com título público emitido pelo Tesouro Nacional. Né? Sempre lembrando. E aí, esse título público federal, né? Desculpe, ele é liquidado em tempo real. As operações, né, do sistema SELIC. Então, quando você faz essa análise, você vai recordar, né, o SELIC tem a gestão do Banco Central em parceria com o mercado. Eu escrevi alguma coisa aí que eu não entendi o que o senhor escreveu. Vou escrever aqui de novo. Banco Central. Então, a questão aqui é, o grande tema de prova que é muito lembrado é transação com título público no sistema SELIC em tempo real. É isso que você vai recordar como característica da atuação. E isso facilita bastante a operacionalidade. Por isso, como é que faz? Sistema Transferência de Reservas, STR, vai dinheiro, SELIC, vem título. Então você está fazendo transação entre instituições financeiras e o Banco Central. Dessa forma, liquidação das operações em tempo real com títulos públicos, vale destacar para você. Muito bem. Nesse sentido, e é interessante considerarmos essa questão, que o avaliador poderia propor para você, sobre essa dinâmica, já propôs, na verdade, em algumas questões, esse tema. Além disso, cabe destacar, né, como o mercado financeiro se estruturou para poder cumprir esse processo, facilitar esse processo de transferência de recursos e cumprir, principalmente, né, a sua função de viabilização das transferências entre pagadores e recebedores. Então, né, você tem aquilo que eles chamam de infraestruturas, né, dentro do sistema de pagamentos brasileiro, conforme as suas finalidades. Então, um sistema de transferência de fundos e um sistema de liquidação de operações com títulos câmbio. Então, os títulos de crédito, né, por exemplo, você vai falar de títulos públicos, vale destacar, moeda estrangeira, outros valores mobiliários como ações, por exemplo, derivativos, os contratos futuros que você tem na Bolsa de Mercadorias e Futuros. Então, um sistema para transitar o dinheiro, outro sistema para transitar os instrumentos, os produtos, vamos dizer assim, para facilitar a sua visualização. E eles se organizam dessa forma, para possibilitar que o dinheiro vá, que o produto venha. Então, é interessante considerar esse processo. Um para o dinheiro, outro para os instrumentos, os títulos, etc. É assim que você vai considerar essa questão. Diante desse fato, chamo sua atenção para os sistemas de transferência de fundos. Exemplos para você. O que são esses sistemas? Como STR, sempre lembrando, aquele que possibilita que você faça a liquidação bruta, o valor bruto da operação, depois você faz os ajustes devidos aqui, pelo Banco Central. Ou a COMP,
Lembra disso? Compensação de cheques. A centralizadora de compensação de cheques. Então, veja, transferência de recurso. STR, transferência de instituições financeiras, o Banco Central, COMP, você emitiu um cheque, o João depositou, o cheque saiu da sua conta para entrar na conta do João. Então, um sistema que cuida disso, cada um segmentado aí para as suas finalidades. Seria essa a ideia. Então, possibilitando, né, conforme as suas características, as atividades que lhes são necessárias. Vale destacar. Muito bem. Além disso, é interessante você recordar também, né, os chamados sistemas de liquidação diferida de transferências interbancárias de ordem de crédito, que atende pela sigla SILOC, que faz o quê, hein, professor? Olha lá, para liquidar os DOCs, documentos de crédito, lembra dele? Então você faz o DOC, tá? Eu tenho aí, sempre interessante, para liquidar também boletos de cobrança, para transferências especiais de crédito, mas principalmente para nós, né? DOC e cobrança, para você lembrar. Então, lembrando aqui que está transitando dinheiro, você pagou aqui você fez lá uma compra parcelada e recebeu os boletos bancários para pagar. Está pagando lá as suas parcelinhas? Então tem um sisteminha para transferir os recursos, porque você paga no banco X, mas o dinheiro tem que ir para o banco Y. Sistema, né, de liquidação de transferências, o SILOC. E, né, também um sistema que liquida a ordem de transferência de fundos em instituições financeiras. Então, aí entre os bancos. São alguns exemplos disso. Envolve a transferência de recursos sem uma contrapartida de produtos ou serviços, nada disso. Quer dizer, a ideia é transferir recursos entre pagadores, recebedores. A ideia é, então, sisteminhas para cada coisa. Para o cheque, para o DOC, por exemplo, para a cobrança, né, para as transferências entre o Banco Central e instituições financeiras, para as instituições financeiras, só para que você possa ter essa ideia geral. Um exemplo. O outro enfoque, o outro olhar, se dá nos sistemas com títulos. Então aqui a conversa é outra. Títulos, moeda estrangeira, valores mobiliários, derivativos. O mobiliário, professor, as ações, por exemplo. Derivativos, os contratos, né, para os contratos futuros, bolsa de mercadorias e futuros, títulos, por exemplo, títulos de crédito, CDB da vida, coisas do gênero, câmbio, moeda estrangeira. Então, você tem alguma contrapartida aí, né? Real por alguma coisa. Real por dólar, real por um CDB, real pelas ações. Então, tem o dinheiro por algum produto que vem como contrapartida. Simplificando a ideia aqui, é claro. E aí você tem, por exemplo, o famoso Selic, títulos públicos federais em tempo real. Então, falou aqui dos títulos do Tesouro Nacional. Lembra? Você tem também a Câmara de Ativos da BMF-Bovespa. Então, sempre interessante lembrar que o seu papel aqui, olha, para fazer transações com títulos públicos também, tá? Vale lembrar, atuando como contraparte, pagador para o recebedor, né? Recebedor para o pagador, atuando dessa forma, né? Também nas liquidações com operações em bolsa. Então, um exemplo para você. Um outro ponto importante aqui, né? A Câmara de Ações da BMF-Bovespa era chamada antigamente de Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, tá? Aí elas faz o quê? Liquida operações com ações, debêntures, por exemplo, títulos de dívida corporativa como debêntures, ou, né, derivativos de ações, contratos atrelados às ações. Então, faz as transações com ações, que são valores mobiliários. E a Câmara de Derivativos, né? Então, aquela história, as operações realizadas no mercado balcão ou derivativos padronizados, você está falando, por exemplo, dos contratos futuros. Você tem contratos, por exemplo, como, não de futuros, mas swap, por exemplo. Né? Vale sempre lembrar, aqueles contratos de troca de ativos, de operações de risco, por exemplo. Então, são algumas referências de produtos ou serviços que até você já viu nas nossas aulas do mercado de capitais e mercado de câmbio, mas citando aqui para você de forma complementar esse tema. Então, veja, o sistema de pagamentos brasileiro fazendo a circulação dos recursos, ora, num segmento só de recursos, do outro recursos versus produto.
Levou dinheiro, entregou alguma coisa. Vale lembrar, esse seria o objetivo geral quando você direciona essas questões. Muito bem. Esse quadrinho aqui talvez possa te ajudar, né, como referência para que você tenha uma imagem. Opa, desculpa, apertei o que não devia aqui. Vou pedir uma ajuda aí, pessoal, que eu fiz arte aqui, né? Opa, pronto. Professor, você aperta botão que não sabe, né? Aí faz confusão durante a gravação. Desculpa, pessoal. Então aqui, para nós observarmos esse quadrinho que traduz aqui a essência da atividade bancária da rede do Sistema Financeiro Nacional, onde você tem sistema de transferência de fundos, liquidação bruta, né? Olha a Selic aqui, o Banco Central, ora a Câmara Interbancária de Pagamentos, transferência de fundos, né? DOC, cobrança, vai lembrar, olha a compensação de cheques aqui, as operações da CETIP, vale destacar, e também da BMF-Bovespa como referência para você. Nesse caso, insisto só para você recordar, que nós estamos exemplificando essa turma que eu mostrei aqui para você, né? Vou voltar rapidamente, olha, STR, COMP, vou mostrando para essa turma, vai aparecer SILOC, CITRAF, essas siglas que estão ali exemplificadas, Selic, por exemplo, as câmaras da BMF-Bovespa, da COMP, então são alguns exemplos de quem vai aparecer para você aí, tá? Então sempre interessante como referência. Então você tem os derivativos, ativos, câmbio, ações da BMF-Bovespa, Selic, CETIP, foram citados aqui nesse quadro que possam auxiliar você, tá certo? Então aí provavelmente está direito, né? Que nem eu vou jogar pelo botão, apaga tudo. Vale observar como referência para você a principal preocupação de dar um panorama do sistema de pagamentos brasileiro. Vale recordar. Professor, essas contas de liquidação que você fala aqui, seriam para quê? Isso envolve, né, as operações entre o Banco Central e os bancos. Tá. Então as transações de recursos envolvendo essas instituições serve como referência para você. Tá bom? Que mais, hein, professor? Além dessa turma toda, eu só queria deixar rapidamente um slidezinho da Selic para recordar e da CETIP, bem simples, para você lembrar, essencialmente, não esquecer, por favor, Selic, administrado pelo Banco Central, e faz as operações com títulos públicos, escriturais, então não tem papel, olha lá, emitidos pelo Tesouro Nacional. Você lembra até do exercício que eu te mostrei na aula anterior, que falava que era emitido pelo Banco Central. Não, senhor, emitido pelo Tesouro Nacional. Então falou título público, o sistema gerenciado pelo Banco Central, com títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. Então cuidado aí sobre esse tema, por favor, vale observar. Que mais? E CETIP aí não é um sistema, é uma empresa. CETIP, Sociedade Anônima, então uma empresa que atua prestando serviços de registro, de central de depósito de títulos, de liquidação de ativos e títulos, quer dizer, fazendo transações, por exemplo, para liquidar operações com CDB, Certificado de Depósito Bancário, é um exemplo, com contratos de swap, vale lembrar. Então, são atividades realizadas pela CETIP. Então, só para que você lembre, a gente fala basicamente que a CETIP vai atuar com títulos privados, né, como uma empresa, e a Selic, o sistema, atua com títulos públicos. Então, só para que você possa fazer esse quadro comparativo aqui em relação a esses temas para você. Certo? Muito bem. Visualizou aí, deu uma olhadinha nesses conteúdos para te ajudar a falar do sistema de pagamentos? Para eu concluir o raciocínio com você, veja o exercício. Olha, veja a data da questão e veja o tema que ele aborda. CESP, Caixa Econômica, 2014. Aí ele fala assim, julgue o item que se segue referente ao sistema de pagamentos brasileiro. Aí ele começa assim, até 2002, observou? Então, 12 anos depois, ele está fazendo uma pergunta, por isso que a gente coloca o texto lá de introdução falando das reformas de 2002. O SPB não estava estruturado para que o Banco Central pudesse acompanhar as operações em tempo real.
razão porque a autoridade monetária tinha de arcar com o risco de crédito em eventual inadimplência de alguma instituição. Quer dizer, o grande objetivo é esse, né? A implantação do novo sistema de pagamentos a partir de 2002 é possibilitar a liquidação das operações em tempo real, como você observou. Então, esse tema está correto. A afirmação sobre esse conteúdo para você ficar de olho é a nossa referência. Tudo bem? Então, cuidado aí nesse detalhe, vale considerar e observar essa questão. Tá? Por isso o histórico. Veja, uma prova de 2014, ela fez uma pergunta sobre 2002. Tá? Então, é um cuidado aí que você vai considerar, não desprezando essas informações mais antigas. Muito bem. Fica aí algumas sugestões para você. Conhecer um pouquinho mais sobre o sistema de pagamentos brasileiro, você pode dar uma olhadinha então no Banco Central e também a lei que eu citei para você sobre isso vale servir como referência. E alguma coisa referente ao mercado de capitais também, principalmente para a BMF-Bovespa, você vai no site da própria Bolsa, dá uma olhadinha na CVM, são algumas das sugestões destacadas para você. Tá bom, pessoal? Fique de olho no tema, hein? Vale a pena você considerar, tá bom? Obrigado a todos, bons estudos, até a próxima.